método da bipartição, né? Aquela tabelinha achei bem Aham. chatinha de aproveitar os números. Sobre o método de Gauss, o escalonamento é tranquilo, porém, aquela forma que você preencheu lá a tabela, eu fiquei um pouco confuso. Dos multiplicadores? Isso. Aham. Aí, assim, eu lembro que até quando a gente fez Gauss, né, você, tipo, faz escalonamento de outra forma, aí já aplicando, de fato, o método, já fiquei um pouco Entendi. confuso. Entendi. Então vamos lá. Infelizmente aqui hoje eu estou na casa do meu irmão aqui e aí eu não vou ter eu não vou ter outra tela aqui para poder colocar. Então essa janela do Meet aqui, quando eu usar o outro, eu só estou com a tela do notebook, então eu vou perder a visualização, né? Eu vou ficar só, não vou conseguir ficar vendo vocês, né? Ou pelo menos a foto, né? Então, você falou do método da bipartição. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui. Talvez, na verdade, só vai mudar as contas, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na aula que a gente falou a respeito disso. Bipartição, acho que foi na aula 8 foi o Gauss. Bipartição, aula Eu 6, acho eu que acho. 5, eu acho 5? 5 ou 6. 5. 5, acho que foi a aula 5 mesmo. Bipartição, exatamente. Então, vamos lá. A tabela você achou confusa, né? Sim, aproveitar os. Assim, se você fosse fazendo, preenchendo já seria mais simples. Acho que pelo fato de já estar preenchendo a Entendi. tabela, ficou um pouco complicado de acompanhar o Então, raciocínio. aí o que acontece? Só para a gente fazer aqui com um exemplo, não sei se a gente vai ter tempo viável, mas vamos tentar fazer um novo, então. Vamos colocar uma página nova aqui. Então, quais são as informações que eu preciso? Aqui lá é uma sugestão, na verdade não é bem uma... Tipo assim, você não precisa fazer daquele jeito sempre, né? Mas é uma ideia em que você vai pegar o quê? Você vai pegar você vai ter um intervalo AB, né? Que você vai ter o chute inicial. Nesse intervalo AB, logicamente, o F de A vezes o F de B tem que ser negativo, para saber se realmente vai cortar alguma vez, né? Então você escolhe o valor de A, calcula a imagem dele, coloca o B, calcula a imagem dele. Quem que é o C? Esse C aqui é o ponto médio. Sempre vai ser essa fórmula. É a soma desse mais esse dividido por 2. Vai calcular a imagem desse C. E aí, o que acontece? Aí você vai saber o que vai acontecer. Porque, ó, você viu, vamos um exemplo prático aqui. Você tem, por exemplo, de 1 até 3, por exemplo. Aí, logicamente, o ponto médio aqui vai ser 2. Então, o primeiro valor de C aqui vai ser 2. Mas você pegou a função aqui f de x igual a cosseno de x. Então a gente sabe que o gráfico do cosseno, deixa eu ver onde que ele vai ter, assim, né? Então esse camarada aqui é 90, π sobre 2, e esse camarada aqui é 3π sobre 2. Então, nesse caso aqui a gente já sabe a raiz, mas suponha que a gente não saiba, então vamos chutar, por exemplo, de 0 até 2. De 0 até 2 vai ter uma raiz, não vai? 2, aqui é 1,3π sobre 2 vai dar quanto? 3π sobre 2 vai dar... 4,71. 4, quanto? 71. Mas deu 4, 4 é alguma coisa, então o 2 está um pouquinho antes, né? 4,7, quase 5, isso. 4,7. Então, cadê? Voltando aqui. Então, esse camarada... Então, o 2 está antes, lógico, né? Então, entre 2... Se você calcular o cosseno de 2, possivelmente ele vai dar um número negativo, né? 2 em radiano. Vai dar cosseno de 2. Você pega 2 radiano. Tá vendo? Negativo. Aí você calcular o cosseno de 0, logicamente vai dar 1, né? Que é positivo, então tá ok para a gente poder utilizar o método, né? Então, cosseno de 2 deu negativo, cosseno de 0 deu positivo, então beleza, eu posso usar, por exemplo, aqui como sendo 0, aqui como sendo 2. Aí você calcula o f de 0. O que é o f de 0? É 1,
né, que é o cosseno de zero, deu 1, que é maior que zero, e o cosseno de B é o cosseno menos 0 ponto, aí você coloca aquele número que a gente obteve lá, né? 2 cosseno 416. Aqui o ponto médio. Ah, não, nesse caso aqui eu estou usando 3, desculpa. Estou usando 3 aqui, né? Aqui é o 3. Aí você calcula o F de 3. Então, 3. Eita, alguém já querendo estender o prazo da prova aqui, ó. Cosseno deu menos 0,99. Então, menos 0,99. Aí aqui é o ponto médio, que é o 2. E aqui deu menos 0,416, que é a imagem dele. Aí qual que é a ideia agora? Ó, para você ver. Você tem agora a imagem do 1 deu positivo, né? A imagem do 1, a imagem do 0 deu positivo. A imagem do 3, ó, o ponto médio aqui é 1,5. Estou fazendo muita conta errada hoje. Aqui é ponto entre 0 e 3. Mas antes estava certo de um que você estava considerando. Então, a imagem do 0 é 1, né? Beleza. A imagem do 3 deu negativo aqui embaixo, deu menos 0,99, né? E a imagem do C, o C que é o ponto médio. O ponto médio é quem? É 1,5, né? O ponto médio entre 0 e 3. Sim. Então, esse camarada aqui é 1,5. Então, a imagem do 1,5, você vai calcular ele lá, né? 1,5, cálculo cosseno. Deu, ó, quase deu a raiz já, né? Deu 0,07. 0,07. Positivo, né? 0,07. Então, o que acontece? Então, você ficou com a imagem do camarada aqui, deu aqui positivo, né? A imagem a gente tem um eixo aqui, ó. O eixo do Y, né? Esse camarada aqui é o 1, esse camarada aqui é o menos 0,99. E a imagem desse camarada aqui deu positiva, tá vendo? Então, qual que é a nova escolha? Por que tem a tabela lá que eu falei quem vai ser substituída, tá vendo? Você fez a multiplicação do f de A vezes o f de C. Então, quando você multiplica o f de A é esse camarada aqui, vezes o f de C, cadê o f de C? Esse aqui, ó. A multiplicação desse número vezes esse número, né? F de A vezes o f de C. Dá o quê? Dá positivo, não dá? Porque esse é positivo, esse é positivo. Se for positivo, ó, você viu, ó, se for positivo, o C vai substituir quem? Ou seja, quem é que você vai ficar? O C vai substituir quem? Vai substituir o A, né? Porque você vai precisar sempre do positivo e do negativo, tá vendo? Para poder começar, para continuar a nova história. Então, esse aqui vai ser o novo A e esse aqui vai ser o novo B. E o ponto médio seu agora vai ser esse aqui, ó. Então, é isso que essa tabela está fazendo. Opa! É isso que essa tabela está fazendo, tá vendo? Eu substituí o A, então esse novo valor de C que eu tinha aqui, ó, deixa eu dar uma apagada aqui. Esse novo valor de C que eu tinha, tá vendo? O novo valor de C que era esse aqui. Opa, deixa eu colocar vermelho aqui. Esse novo valor de C aqui, ó, ele vai substituir o valor de A agora, tá vendo? O B vai continuar igual. Vai calcular a imagem do A, que já, na verdade você já calculou aqui, tá vendo? A imagem do A. O novo A, né, que na verdade era o C. Aí você repete, tá vendo o valor aqui? Esse aqui também você repete, calcula novamente o ponto médio entre meio e 1, que nesse caso aqui o novo ponto médio é entre 1,5 e 3, tá vendo? Vai calcular o novo ponto médio, vai substituir, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1,5, vai ser o novo A. A imagem dele você já sabe, 0,07. O B vai ficar igual, a imagem dele vai ficar igual. O novo ponto médio vai ficar, você vai somar 1,5 com 3, né? Vai dar 4,5. 4,5 dividido por 2 vai dar 2,25, né? Então, vai ter 2,25 aqui, é o novo ponto médio. Vai calcular a imagem do 2,25, vai calcular o cosseno de 2,25, cosseno. Deu negativo, tá vendo? Menos 0,628. Menos 0, quanto? 628? 628. Agora, para você ver, ó,
Agora, esse camarada deu negativo, você vai fazer novamente a conta. O que é o F de A vezes o F de C? Será que é positivo? Ó, quem que é o A? O F de A é esse, o F de C é quem? É esse, né? Agora o resultado deu negativo. Se deu negativo, então o que vai fazer? Eu vou abandonar esse 3 aqui na próxima. Então, o novo B vai ser aqui, quando você fazer a próxima linha, então agora você vai manter o 1,5, que é o A, vai manter, né? E o novo B agora você vai usar 0, ou 0, 2,25, entendeu? Que é o valor de... O C agora vai substituir quem? Vai substituir o B. Ficou claro o esquema? Você vai fazendo isso e cada vez que você Sim, faz agora, isso, agora entendi. cada vez que você faz isso, você vai diminuindo. Por exemplo, você começou com um erro menor do que quem? Menor do que 1,5, né? Por que menor do que 1,5? Porque seu intervalo é de 0 a 3. Então, se você chutou a raiz em 1,5, o erro seu máximo longe, a raiz vai estar em algum Seria lugar aqui. metade. Isso. Então, o máximo que ele poderia estar longe do seu chute seria os extremos, né? Que seria 1,5. Então, o erro vai ser menor do que 1,5, que é o tamanho do raio aqui do intervalo. Quando você faz isso aqui, aí cada erro seguinte vai ser a metade, né, do erro anterior, porque agora você vai chutar esse meio daqui agora até aqui, né? E você está chutando o ponto médio. Então, agora vai ser 1,5 dividido por 2, e assim vai, né? Até chegar na precisão pedida pelo problema. Ficou ok a abstração? Agora ficou legal. O outro que você tinha falado era o... De Gauss. De Gauss. Ah, tá. Da tabela lá, É o né? fator de Os multiplicador. multiplicadores. Isso vai na aula 8, né? O que pode... Essa parte aqui, o que é permitido, o que não é permitido fazer as transformações, ficou claro, né? Você pode... Sim, é tranquilo. Tá. Somar, inverter, trocar de Beleza, posição. trocar lugar. Beleza, então vamos para essa tabelinha aqui. Como é que funciona essa tabela? Como é que... Deixa eu dar uma limpada aqui nela. Acho que é melhor a gente ir por exemplo, né? A gente tem um exemplo numérico aqui na frente. Fica mais claro como é que a gente resolveu esse exemplo aqui. Essa matriz que está aqui é a matriz dos coeficientes do sistema linear, né? Essa aqui é a primeira coluna. Eu não consegui colocar uma abaixo da outra, porque eu não consegui colocar uma matriz dentro da tabela. Mas isso aqui corresponde à primeira coluna, isso aqui corresponde à segunda coluna, isso aqui corresponde à terceira coluna, isso aqui é a quarta coluna, que é exatamente os coeficientes desse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem 1, 3, 1, 5. 6, 19, 4, 33. São os coeficientes desse sistema. E esse aqui os termos independentes. Aí eu copiei eles, coloquei aqui. E aí, qual que é o objetivo? Como é que funcionam os multiplicadores? Para escalonar, eu preciso zerar esse pessoal aqui todo, ó. Né? Para escalonar, eu preciso zerar esses camaradas. Ficar só para poder fazer substituição retroativa, né? Porque aqui eu vou conseguir o valor do x4, aí depois eu substituo aqui, consigo o x3, aqui eu substituo o x4 e o x3, consigo o x2, e por último eu substituo o x4, x3 e x2, consigo o x1. Então, o objetivo é zerar esses camaradas aqui. Então, o primeiro que eu vou fazer, tá vendo que tem esses multiplicadores aqui, ó, é exatamente esse aqui. Esse aqui é para zerar esse camarada, tá vendo? Esse aqui é para zerar esse. Esse aqui é para zerar esse. E esse multiplicador aqui é para zerar ele. Tá vendo que ele está na posição 4, coluna 1, posição 3, coluna 1 e posição 2, coluna 1. Como é que eu zero esse 3 aqui? Você concorda que eu tenho que multiplicar por menos 3 esse 1 aqui e somar com esse? Sim. Tá vendo? Ó, a operação que eu vou fazer aqui, ó. Porque eu vou pegar o multiplicador é sempre o quê? É o camarada que você quer, o A e J que você quer eliminar, dividido pelo pivô. Então, isso aqui é o multiplicador M e J. A fórmula é essa. Então, nesse caso aqui é 3 dividido por 1, tá vendo? Porque o pivô aqui é 1. É o A e I, que é o caso que está A1, que é o primeiro colocado aqui, ó. Porque eu vou pegar o pessoal da diagonal principal. Então, nesse primeiro caso, para zerar o pessoal aqui da primeira coluna, eu vou pegar como base o pivô que está na linha 1, coluna 1, que é esse camarada aqui, A11.
para o primeiro camarada. O A21 é o M21 é o A21 dividido, o M21, a fórmula é o A21 dividido pelo A11. Então, por isso que deu 3. Na fórmula aqui, quando eu vou fazer na realidade, o que eu faço? Eu vou pegar sempre menos o multiplicador, multiplicar pela linha 1 e somar com a linha que eu quero zerar o camarada, que é a linha 2. Então, essa conta, essa operação aqui, ó, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir essa linha 2 aqui modificada, não vai ser modificada? Por quê? Eu estou pegando o multiplicador, que é o 3, né, menos ele, multiplicando pela linha 1 e somando com a linha 2. Então, eu vou zerar esse camarada aqui, tá vendo? Esse aqui seria o novo 3. Tá vendo? Tá zerado. Da mesma forma, eu vou pegar eu quero zerar esse 1 aqui. Como é que eu faço para zerar o 1? Eu pego o menos, tá vendo? O multiplicador é 1, é o elemento dividido pelo pivô, então deu 1. Então, menos 1, que multiplica a linha 1, mais a linha 3. Então, isso aqui é essa linha 6 aqui, ó. Essa linha 5 é como se fosse a 2 modificada. Essa 6 é como se fosse a 3 modificada. E essa 7 aqui é como se fosse a linha 4 original modificada uma vez. Observe que esses elementos aqui, ó, eles foram modificados, não foram? Quando você pegou menos 3, multiplicou pela linha 1 e somou com a linha 2, está vendo que não é mais 19, não é mais 4 e não é mais 15. Está vendo que eles modificaram aqui, ó? Uhum. Então, por isso que aqui na teoria eu chamei esses camaradas, coloquei uma barra em cima deles, tá vendo? Você percebeu que tem uma barrinha, tá vendo? Sim. Não é mais o A22 original, tá vendo? Ele tá modificado, tá vendo? A nova linha 2, que é essa linha, a nova linha 2 virou a linha 5. Mas observe que eu zerei o A21, o A22 ele ficou modificado, não é mais o original daqui, tá vendo? Por quê? Porque esse camarada A22 modificado aqui, ele vai fazer o papel de pivô para poder zerar o pessoal que vai ficar abaixo dele aqui, tá vendo? Esse A32 e esse A42. Tá vendo? Na teoria, para poder zerar esse. E aí depois, quando você faz essa conta aqui do mesmo jeito, esses camaradas aqui, ó, eles vão, esse camarada e esse aqui, ele vai ser modificado, tá vendo? Tem duas barras agora em cima do A. Tá vendo? Sim. Esse novo camarada aqui, ele vai ser o pivô para poder zerar esse último camarada aqui. É exatamente essas contas feitas aqui, ó. Vamos para a linha 3 modificada. Então, eu vou pegar menos 1, multiplicar pela linha 1 e somar com a linha 3. Então, eu vou zerar esse 1 aqui, ó. Eu vou zerar esse 1 aqui, vai ser zerado. Tá vendo? Eu pegar menos 1, multiplica por 19, soma com 4. O resultado eu coloco aqui. Menos 1, multiplica por 4 e soma com quem? Multiplica por 2 e soma com 4, desculpa. E coloca o resultado aqui. Depois, menos 1, multiplica por 4, soma com 15 e coloca o resultado aqui, tá vendo? Então, eu tenho as modificações todas da linha 2, tá vendo? Inclusive, o termo independente também eu faço o mesmo processo. Multiplico e somo. Então, zerei esse. Para zerar esse, eu utilizo o quê? Esse multiplicador 4,1, tá vendo? É o 5 dividido por 1, e pego menos ele, multiplico pela linha 1 e somo com a linha 4. Então, isso aqui é só um processo. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, que ele está enchendo. Encerrar ele aqui, porque senão... Para deixar a gente em paz. Isso aqui, Cleverson, é só um processo prático que eu acho que é prático para poder organizar as contas, entendeu? Então, com essa tabela aqui e com essas operações que você faz aqui, a chance de errar é bem menos utilizando esse processo, entendeu? Mas é só a sugestão. Se você quiser escalonar pelo método tradicional que a gente fazia lá em Gaal, por exemplo, o pessoal que dava um sistema assim, ó, x mais y menos z igual a 10, 2x menos 3y mais z igual a 5 e x menos y mais z igual a 10. Aí, o que você fazia? Você queria zerar esse camarada aqui. O que você faria? Você pegava e multiplicava esse aqui por menos 2. Menos 2 somava. E somava, né? E isso. Substituía. Se quiser fazer isso e for fazer nos sistemas equivalentes, preenche esse, vai preencher no outro, fica a critério, entendeu? Eu quis apresentar para vocês essa tabela aqui, porque eu acho que ela organiza mais esse processo, entendeu? Ela é um processo mais compacto. Acho que justamente por ser, talvez, uma sugestão nova, eu acho que eu fiquei meio assim confuso. Mas, digamos que é a mesma coisa.
É a Na mesma verdade, não, é coisa. a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. É o processo de escalonamento normal. E aí, logicamente, vai ter toda aquela discussão que a gente sabe do sistema linear. Pode ser que você chegue lá no final no escalonamento, e aí pode ser que em algum passo você precisa trocar uma linha de lugar, por quê? Porque o pivô ele vai dar zero, você não vai poder dividir por zero, né? Se aparecer um zero na diagonal, aqueles A barra que eu coloquei lá, pode ser que em algum momento ele zera, né? Aí, se ele zerar na diagonal principal, ele seria o pivô para zerar o pessoal que está abaixo dele, na coluna. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que trocar a linha de lugar. Para pegar alguém na diagonal que não seja zero, entendeu? E aí, pode ser que você chegue lá no final, você chega tipo assim, 0z igual a 5. Aí, logicamente, não vai dar um sistema impossível, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, não tem como dar 5. Agora, se chegar a 0z igual a 0, aí o z pode ser qualquer coisa, vai ter infinitas soluções. Infinitas soluções. É toda aquela discussão lá do sistema linear, é exatamente a mesma coisa. Tranquilo. Mais alguma dúvida? De minha parte, não.